the children in the park. Searching the sculpture to find where you are. Nós vamos falar das nossas lembranças de 1975. Onde é que você estava em 1975? Eu estou falando de 50 anos atrás. O que é que você estava fazendo? Onde você estava morando? Lembra da sua casinha? Quantos anos você tinha nessa época? Se você já está um pouco mais, deve lembrar das suas namoradinhas, né? E os seus pais? Você lembra dos acontecimentos mais importantes que impactaram aquele ano? Nós vamos ajudá-los a relembrar isso aí, tá certo? Então, primeiramente começando pelas notícias internacionais. 1975 foi um ano cheio de eventos significativos no cenário internacional. Vejamos os mais importantes dele. Por exemplo, final da Guerra do Vietnã. O que é que tem isso? O Vietnã, até a sua independência da França, né, foi um só país. Mas a divisão estabelecida já depois da Segunda Guerra Mundial foi mantida. Ou seja, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. No Vietnã do Norte, a capital era Hanoi. E o Vietnã do Sul, a capital era Saigon. Em 30 de 4 de 1975, Saigon foi rendida, marcando o fim da Guerra do Vietnã. Um outro acontecimento importante diz respeito à queda do Khmer Vermelho no Camboja. Aquele lugarzinho para pular estava meio remoso, né? Então, um tal de Pol Pot e o Khmer Vermelho, eles tomaram o controle do Camboja. Esse Khmer Vermelho, o Partido Comunista do Camboja, esteve no poder desse país entre 1975 e 1979. E esse louco chamado Pol Pot impôs uma utopia agrária, né, que resultou na morte de milhões de pessoas, justamente pela imposição de trabalho forçado em várias atividades, e às vezes mesmo nas prisões que eles tinham lá, né? Um outro acontecimento bem marcante foi a missão Apollo-Soyuz. Essa foi a primeira missão espacial internacional tripulada. Ela envolveu os Estados Unidos e a União Soviética da época, né? Ela foi realizada em julho de 1975. Então, milhões de pessoas viram pela televisão a nave espacial Apollo atracando com a cápsula soviética Soyuz. Isso aconteceu durante a chamada Guerra Fria. Um fator muito importante, né? E quanto às notícias nacionais? Houve no Brasil uma crise na área de saúde com a epidemia da meningite. Ela começou em 71, né, num distrito de Santo Amaro, em São Paulo, e espalhou-se pelo Brasil inteiro. Na época, a ditadura militar tentou esconder isso nos noticiários da televisão, né? E por conta dessa tentativa de esconder esses acontecimentos, a situação piorou drasticamente. A doença matou muitas crianças e pessoas carentes que não tiveram acesso a um diagnóstico e ao tratamento. Em 75, a revista masculina Playboy publicou a sua primeira edição no Brasil. Quem é menos jovem, né? Assim, menos adolescente, lembra do que era a Playboy, era terrível. Essa revista Playboy era uma versão da revista americana do mesmo nome, certo? Ela ficou no Brasil e só foi encerrada 40 anos depois, né, quando ela já tinha editado 487 revistas. Né? As entrevistas que tinham na Playboy eram fantásticas, não era questão ligada a questão de fotografia de mulheres, não. Certo? No dia 15 de março, ocorreu a fusão dos estados da Guanabara e do estado do Rio de Janeiro. Eram separados e fundiu. E aí passou a ser chamado de Estado do Rio de Janeiro. Em 27 de junho, os ministros das Relações Exteriores do Brasil e da República Federal da Alemanha, eles assinaram lá em Bonn, capital da Alemanha,
o Acordo de Cooperação para o Uso Pacífico da Energia Nuclear. E esse acordo previa a construção de reatores nucleares que visava, como visa até hoje, atender às necessidades energéticas do Brasil. Isso aí resultou na construção das usinas Angra 1, Angra 2 e também na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, 1975. No dia 25 de outubro, o diretor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog, foi encontrado morto numa simulação de suicídio nas dependências do DOI-CODE em São Paulo. Essa história rola até hoje. Horrível isso aqui. Vamos falar aqui sobre a questão das músicas, dos sucessos das bandas, Então foram lançados álbuns icônicos, como por exemplo, Wish You Were Here, Eu Queria Que Você Estivesse Aqui, do grupo Pink Floyd. Também o Led Zeppelin lançou Physical Graffiti. A música de sucesso desse disco foi Who's Like Pie, que é Talking Bem. E também nós tivemos as músicas de maior sucesso internacionais foram e Philadelphia Freedom, cantada pelo Elton John. Vamos ver aqui sobre os falecimentos. Em 75 foi um ano marcado por perdas significativas, mas eu vou falar aqui só de 3 aqui, tá bom? Uma delas, aliás, foi a famosa Josephine Baker, a famosa dançarina, cantora e ativista dos direitos civis. Ela faleceu no dia 12 de abril. Também nós tivemos a morte do nosso grande Érico Veríssimo, eu já li dele, um dos mais lidos da literatura brasileira. Em 1932 ele publicou seu primeiro livro, chamado Fantoches, e em 1938 ele publicou o livro Olhai os Lírios do Campo, que foi esse que ele projetou, tá certo? Também em 75 morreu Nicholas Peter Kahn, chamado Richard Cruz. Ele foi um ator estadunidense conhecido no Brasil pela sua interpretação como Emílio Barzinha no filme Poderoso Chefão, The Godfather, Eu lembro demais disso. Também morreu um dos bandidos mais perigosos do Brasil, chamado Lúcio Flávio, conhecido no Brasil inteiro na década de 70 em razão de seus inúmeros crimes, cara frio. E no cinema, o que aconteceu? Então, em 75, nós tivemos alguns dos maiores sucessos de bilheteria. Um deles foi Tubarão, quem não lembra, Eu fiquei com medo demais daquele Tubarão. Ele foi dirigido por um grande Steven Spielberg. Foi um fenômeno cultural e foi considerado um dos maiores filmes de suspense de todos os tempos. Um outro grande filme que eu assisti também chama-se Um Estranho no Ninho, Esse drama que foi estrelado pelo Jack Nicholson. Ele ganhou vários prêmios, incluindo o Oscar de melhor filme. Um outro filme, esse aí já meio terrível, era meio comédia, meio terror, chamava-se A Noite dos Mortos-Vivos. Um musical que se tornou um clássico cult, E ainda é popular em exibições de meia-noite ao redor do mundo, tá certo? E no esporte, o que aconteceu? Em 75, nós tivemos o Internacional como campeão brasileiro daquele ano. Ele conquistou o seu primeiro título nacional ao derrotar o Cruzeiro na final por 1-0. O São Paulo, tricolor paulista, foi o campeão de São Paulo, vencendo a Portuguesa por 3-0 nos pênaltis. O Fluminense ganhou o título de campeão carioca pela 22ª vez. E de quebra, ele ganhou também a Taça Guanabara com o gol de Roberto Rivelino. O Cruzeiro, foi o campeão mineiro. E o Internacional, que já tinha sido campeão brasileiro, conquistou também o título gaúcho pela 33ª vez. Na Libertadores, o campeão foi o Independiente da Argentina. Ele se tornou tetracampeão, vencendo a União Espanhola do Chile 4 vezes seguidas, campeão da Libertadores. Era um timaço, E nos outros esportes? Nós tivemos o tênis,
um fulano chamado Arthur Ashe, que ele venceu o torneio de Wimbledon. Ele foi o primeiro homem negro a conquistar esse título. Na Fórmula 1, o campeão foi o Nick Lauda. Ele ganhou seu primeiro campeonato mundial de Fórmula 1, pilotando a Ferrari. E no Piauí, o que deu? O River e Tiradentes foram declarados campeões em 1975. E aqui nós tivemos o Edgar e o grande Sim, né? Que era o Tiradentes, artilheiros com 17 gols. Das músicas nacionais, quem não lembra disso, né? Grande delícia. Nós tivemos uma música muito interessante, que foi a Paralelas de Belchior. Nós tivemos o AGP, tá certo? E é isso aí, né? Helene, você que vem, se você fez uma listinha aos seus amigos, eles repassaram nessa lista para ver quem deles ainda é seu amigo, quem deles ainda está vivo, tá certo? Shalom do Pai.